Oi gente, tudo bem? Aqui é a Isabela de Andrade e hoje eu vou falar de um livro que eu adoro, que é esse aqui, ó, Se Deus Me Chamar Não Vou, da escritora Mariana Salomão Carrara. Então vamos bater um papo? Gente, então para quem tá acompanhando aqui no canal, viu que eu já comecei a temporada de vídeos de 2020 com uma entrevista muito legal com a escritora Aline Bey. E para iniciar agora então os vídeos literários, falando bem diretamente de alguma leitura que eu fiz, eu escolhi falar também de um livro escrito por uma escritora contemporânea. Ele é muito legal, foi editado aqui pela editora Nós, que inclusive é a mesma editora que fez o livro Peso do Pássaro Morto, da autora que eu falei na semana passada, e ela tem edições muito boas, tem escritores muito bons no catálogo, vale a pena conhecer justamente para quem quiser saber um pouquinho mais de literatura contemporânea, para quem quiser conhecer o que tem sido produzido pelos escritores de agora. E esse aqui então, como eu ia falando, Se Deus Me Chamar Não Vou, ele já me atraiu primeiro ali pelo título, né? O título é super interessante, bem chamativo, e quando eu comecei a ler eu não consegui largar mais. Ele é um livro bem pequenininho, olha, se você olhar, é desses que você faz uma leitura rápida, muito gostosa, a escrita da Mariana tá super fluida, é bem bacana de ler, e agora o mais legal é que ele é narrado por uma menina de 11 anos chamada Maria Carmen. E aí eu me identifiquei muito, tive várias memórias de infância, várias coisas que eu relembrei ali da minha criança, e justamente porque a Maria Carmen, ela sofre bastante por ser uma criança grande demais. Então a mãe dela mesma vive justificando para todo mundo que ela só tem tamanho. E isso já seria bem ruim, né? Uma forma até de inferiorizar ali já a criança, porque você justifica o que ela fala, justifica o comportamento dela dizendo não liga que ela tá dizendo essa bobagem, ela só tem tamanho. E isso, essa sensação de não pertencer, de ser inferior, vai acompanhar a Maria Carmen ao longo do livro inteiro. Ela é uma criança muito solitária, que mostra então justamente o quanto uma criança pode experimentar a solidão, o quanto pode experimentar essa sensação de não pertencer a lugar nenhum, de se sentir deslocada dentro da própria casa, na relação com os pais, na relação com a escola, com os amigos, que isso vai rondando toda a história da Maria Carmen. E se a princípio a gente pensa então que o livro, narrado por uma criança de 11 anos, vai ser infantil ou que os temas vão ser bobos, ela pode ficar totalmente enganado, porque o livro é muito bom e ele trata de temas super importantes com uma escrita muito leve. E eu acho que isso é outra coisa bem legal que a Mariana conseguiu, porque ela traz um pouco de humor pro livro. A história é bem engraçada, assim, tem momentos bem divertidos, que eu realmente fiquei rindo sozinho enquanto lia, mas ao mesmo tempo, essa escrita ali um pouco divertida, com humor leve, humor bem inteligente, ela fala de temas bem complexos, como a própria solidão na infância, bullying, uma sensação de não pertencimento, uma criança que parece grande demais, então pra mim parece ali gordinha demais, alta demais, vista demais, e o quanto essa criança, por mais que seja vista por ser grande, acaba sendo invisível. E aí a história da Maria Carmen ainda é muito legal, porque além da gente acompanhar o cotidiano dela, a gente acompanha de maneira muito próxima, muito real, porque ela começa a escrever um livro. Acho que até essa sensação de não pertencer a lugar nenhum faz com que ela queira se tornar escritora, falar ali principalmente da própria história dela. E é justamente essa vontade de escrever um livro que traz pra gente o Se Deus Me Chamar Não Vou, que ao longo de toda a história a gente acompanha esse olhar dela, que vai escrevendo tudo o que acontece com ela ao longo de um ano, e aí tem coisas incríveis. Por exemplo, outra coisa muito bacana é que a Maria Carmen, ela liga dois elos bem diferentes da vida. Apesar de ser uma criança de 11 anos, ela trabalha numa loja que ela mesma chama de loja de velhos. Isso é porque é uma loja dos pais dela, que é uma loja de artigo para pessoas mais velhas. Então ela fica ali no balcão, ajuda como atendente, ajuda como vendedora, e acaba vendo que são tantas peças que se compram que dava para construir uma pessoa nova, dava para construir um velhinho novo ali, com pernas mecânicas, com aparelhos para ajeitar a coluna, para ajeitar o pescoço, para ajeitar os olhos. Isso ela vai reparando, então, o quanto na velhice as pessoas vão precisando meio que se reconstruir, vão perdendo pedaços de si ao longo da vida, e naquela loja de velhos que ela trabalha, ela colabora para que cada um vá reencontrando esses pedaços. E é muito legal porque ao longo da história a gente vai acompanhando também ali o crescimento, o amadurecimento da Maria Carmen. E aí tem outros temas também bem legais que a Mariana consegue abordar de uma forma muito natural. Por exemplo, no meio do livro, no meio dessa história dessa criança que a gente acompanha, vai surgir um trisal. E aí, ai meu Deus, um trisal.
Se a gente pensa que ele vai ser problematizado, vai ser construído de maneira muito diferente ao longo da história, não, ele surge ali de maneira muito natural, como surgiria qualquer outro casal na vida, e esse trisal aparece na vida da Maria Carmen. Eu vou tentar não falar tão diretamente, não contar tudo, para vocês poderem ler no livro, mas ela vai aprendendo então como conviver e como entender essa nova forma de relacionamento ali que apareceu na vida dela de uma vez. E o mais legal é que a história da Maria Carmen vai sendo contada, ela vai escrever nesse livro sem que ninguém saiba, justamente porque ela está ali completamente invisível. Ela fica na janela observando os vizinhos, ela entra e sai de casa sem que os pais dela nem saibam o que ela está fazendo. Ela recebe ali algum apoio só da professora, que começa a ler a história dela. Bom, e aí vale super a pena vocês lerem, vai chegar uma hora gente, olha, essa história é super gostosa, acho que traz um contato com temas muito importantes da infância e pra gente entender um pouquinho, desconstruir a infância, que a gente às vezes pensa só como aquele espaço onírico e mágico, mas não, pode ser um espaço também solitário, de tristeza, de dor, de muita angústia e principalmente nessa fase de desenvolvimento que tá a Maria Carmen, né, de passagem para a adolescência, então vale a pena prestar atenção o quanto essas meninas podem estar solitárias. E aí, gente, é uma leitura imprescindível. Tem muita escritora contemporânea bom fazendo histórias assim diferentes, com uma escrita diferente, uma escrita boa, atual. E o livro todo, na verdade, me trouxe muitas imagens. Eu fui imaginando tudo que acontecia e principalmente no final. Eu vou lendo ali direitinho, a gente vai percebendo aquela câmera que vai saindo. Então foram imagens muito boas que a Mariana conseguiu construir. Procurem então esse aqui, gente, ele tá no site da editora nossa, ou talvez com a autora. E aí eu queria ler um trechinho bem legal aqui, que eu acho que tem muito a ver com o título também, para vocês entenderem um pouquinho da história. E também na loja, uma vez entrou um senhor, e minha mãe tentou ser gentil, e perguntou como estava o irmão dele. Ele respondeu bem depressa: "O meu irmão, Deus o chamou." Eu nunca tinha escutado alguém falar dessa forma. Daí eu entendi que é por isso que a morte normalmente faz tanto barulho e escândalo. É Deus gritando bem alto o nome da pessoa até ela obedecer. No caso do meu vizinho, que ficou muito tempo morto sozinho, é porque bastou um sussurro de Deus e ele já foi. Como eu não quero ficar sozinha morta, quando Deus me chamar, eu vou correr e fugir até meu nome ecoar por todas as nuvens e só vou morrer quando todos estiverem ouvindo Maria Carmen, numa voz bem forte dentro do ouvido.